Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo, quero falar uma coisa muito legal que aconteceu comigo. Por não por própria vontade minha. Foi vontade minha, mais ou menos, eu vou explicar. Mas uma coisa muito boa que aconteceu comigo. A primeira abordagem que eu fiz com a mulher deu certo. Inacreditavelmente deu certo. Bom, pra contar essa história, eu tenho que voltar pra domingo, 3 dias atrás. Onde aconteceu a história. Bom, eu tava aqui em casa, só jogando, não fazendo nada, jogando, vendo vídeo da internet. Aí meu pai e minha mãe falou, pô, a gente vai lá com o vizinho nosso ali, um pessoal que não tem tanta intimidade, mas eu já vejo muito. A gente vai lá com eles, aí você queria ir lá no clube com a gente também? O clube chama Central. Você quer ir lá com a gente? Eu falei, nem, não, eu vou ficar aqui em casa, melhor. Outro dia eu vou com vocês, tal, tal, tal. Só que eu pensei, porra, eu só vou ficar aqui mexendo no PC, jogando, fazendo sei lá o que. Oxe, melhor eu ir. Eu fui praticamente me arrastando, não querendo de jeito nenhum. Eu fui. Lá foi normal, já fui lá várias vezes. Parece, do jeito que eu tô falando, parece que, sei lá, eu vou muito no clube, mas eu não vou tanto assim, não. Lá deve ter ido no clube mesmo só umas 2 vezes. Eu já passei lá várias vezes. Mas enfim, eu já conheço lá o local. Aí eu fui lá e tal. Consegui enturmar com o Rafael. Rafael, meio primo meu, mais distante, que a gente vê pouco. E tem uma coisa que ele tem 18 e é tipo aquele cara normalzinho. Que as meninas adoram. Cabelinho, cabelinho grande, tatuagem bonitinha, não sei o que, magrinho e tal. Tá, eu e ele, o Juninho, outro cara lá que tinha, nós ficou jogando bola. Tempão eu já criei mais intimidade com ele também. Nós éramos os caras que tinham a idade mais próxima, eu tinha 18, eu tô com 16. Mas tem idade bem próxima, tá? Ficou jogando bola, tal. Até que nós fomos pra piscina, todo mundo lá no local. As pessoas lá, eu não falava muito com elas. Às vezes eu falava uma coisa ou outra, só que eu não tinha tanta intimidade assim. Mas enfim, continuando. Nós estávamos lá na piscina e tal. Aí tinha duas meninas lá. E o Rafael perguntou, eu já tava olhando e tal. O Juninho, que era um cara mais velho. O Juninho, que era mais velho, ele tem 24 anos. Tá falando, pô, que vocês dois não vai lá chegar nelas? E o Rafael falou, pô, se você quiser eu chego lá. Nela pra você. Não, eu arrumo aquelas duas lá pra nós. E eu, com adolescente médio que nunca chegou no garoto, não tem tanta atitude assim. Eu pensei, pô, se você quiser. Se você quiser sim, mas. Se você quiser sim, mas eu não vou não. Coisa bem beta mesmo, coisa bem beta de se fala. Mas aí ele foi. E nós estava andando de um lado. Nadando de um lado pro outro da piscina. Aí, em vez, tipo assim, nós tava nesse ponto, eu queria chegar nesse. Quer dizer, nós tava nesse ponto, eu queria chegar nessa piscina. Aí eu já fui na frente, nananã, eu olho pra trás e tá lá conversando com a menina no outro ponto. Eu tinha chamado ela pra conversar, eles foram conversando. Só que não foi nem uns dois, 1 minuto, não, direito. Ele chegou lá em mim e falou que ela namorava, só que a amiga dela estava solteira. Hum. Aí todo mundo que tava lá, sem brincadeira, tinha umas 15 pessoas que foi todo mundo junto lá. Exceto meu pai e minha mãe que não estavam lá. Todo mundo tava lá falando, não, vai lá, Joaquim. Fala- Falando umas cantadas, mó nada a ver pra passar. Fala que, pô, aqui tá muito quente, né? Não, quer dizer, não, essa água tá muito fria, deixa eu me esquentar nos seus beijos. Esse negócio desse nível, pior pra pior, pra eu falar pra menina. Aí até que teve tanta, mas tanta pressão em cima de mim, que eu fui. Só que eu não fui normalmente. Eu falei, pô, Rafael, se você for, eu vou, se você for junto comigo, eu vou. Aí, o cara foi dentro da piscina, tipo assim, ó, esse aqui é a linha. Aqui é dentro da piscina, e desse outro lado, atrás é fora da piscina. Tá, deixa eu deixar aqui. Aí ele foi dentro da piscina, e eu de fora, em pé. E nós fomos conversando, tal, até chegar onde a menina tava. Que era. Pra entender mais ou menos, né? Foi andando, até chegar onde a menina tava, aqui do lado. Aí eu cheguei, eu falei exatamente assim, pô, por que você tá sozinha aí? Ela falou, sei lá, nem lembro o que ela respondeu. Aí eu falei, pô, por que você não quer?
Não, eu não gaguejei na hora, foi tudo certinho. Você não quer conversar ali comigo, com o meu amigo Rafael? Ela falou, ah, sim, ah, sim, com certeza também. E eu, só nesse momento aí, eu já pensei, porra, que merda é essa? Como que isso tá dando certo? Do caminho até lá eu tava tudo nervoso. Eu tava pensando em tudo e eu já tinha acontecido na minha vida. O filme da minha vida tá passando na minha cabeça. Eu pensava, não, eu tô feio demais, eu não tô com shape ainda. Etc, etc. Eu pensei de tudo de ruim podia acontecer, de todos os motivos que ela podia dar. Não, você é estranho demais, sai daqui, esse seu assediador. Mas não, deu certo. Aí ela foi até a beira da piscina conversar comigo, com o Rafael e com ela. Bom, e a menina era super educada, conversava de boa. E o Rafael, o cara, é muito, mas muito atacante mesmo. Não com ela, com a amiga dela. Ele falou, pô, se aquela amiga dela. Ele ficou toda hora elogiando a amiga dela. Ela fazendo aquelas cantadas boba pra amiga dela, falando com ela. Que mais que funciona, que não tem vergonha de mostrar que ele quer. Aquilo lá, que ele quer, né? É precioso. Ele não tem vergonha. Isso foi o que eu mais percebi diferente de mim pra ele. Mas assim, ele teve uma hora da conversa, ele percebeu que, pô, eu não tô sendo muito. Sei lá o que que ele percebeu, mas ele só falou que ia deixar eu e ela sós e foi embora. Aí eu e ela ficamos conversando um pouquinho. E ela sempre muito, é, muito receptiva. Ria das piadas que eu fazia. Queria escutar e eu escutava ela, sabia conversar bem. Menino muito legal mesmo. Aí tá. Nós ficamos conversando lá, tal, tal, tal. E olha uma coisa muito engraçada que eu achei que ia acontecer. Eu não gaguejei, eu não fiquei tão é, desesperado como eu achei. Eu fiquei mais desesperado chegando lá, pensando se eu ia ou não, do que realmente no ato. Mas enfim, até que eu falei, nós tava lá na beira da piscina, ela falou, pô, aqui tá muito sol, por que que nós não vai ali pra um lugar que tá sem sol ali, o guarda-chuva que você tava, embaixo do quer dizer, guarda-sol. Ele foi lá, ela sentou lá, numa das cadeiras que tinha, eita pô, meu alarme, pronto. Ela sentou lá numa das cadeiras que tinha, e eu também sentei. Quer dizer, eu fiquei em pé do lado dela. Eu fiquei conversando um pouquinho, ela falou, pô, por que você não senta aí? Eu falei, não, é que aquela cadeira ali. É, eu vou tentar explicar como é que tava. Tipo assim, nesse ponto aqui era onde ela tava. Aí que tinha um guarda-sol no meio, na outra cadeira tava. Na outra cadeira do lado tava sol, que era onde eu deveria sentar também. Aquelas cadeiras de sol que é maiorzinha. Ela, pô, que isso eu não sentei? Não, pode puxar a cadeira. E ela puxou a porra da cadeira pro ladinho da cadeira dela. Eu pensei, que merda é essa? Que sonho é esse? Acorda logo, seu desgraçado. Que merda é essa? Mas enfim, pouco tempo de eu sentar na cadeira depois disso. Eu já tava, pô, isso aqui tá bom. Eu tava pensando, pô, minha primeira abordagem já tá dando tão certo assim. Aí os amigos dela chegou, eles estavam em outro. Os amigos dela e a amiga dela, que o Rafael queria. Que o cara deu o passo pra mim. O Rafael queria. Chegaram e falaram que o pai dela chegou pra ela ir embora, tal, 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 tal. Eu me despedi dela. Só que a pior coisa que foi eu despedir. Eu só dei um tchauzinho e fui embora mesmo. Pro outro lado. Foi isso. Foi isso que aconteceu. O que que eu posso Ah, eu tô com isso. Eu peguei o Instagram dela pra mim e o Instagram da amiga dela pro meu amigo. Eu mandei pra ele. O que aconteceu por mensagem foi bem. Pra mim foi uma coisa até que. Foda-se, eu vou contar. Eu vou contar, depois eu dou meu veredito. O que aconteceu foi. Eu mandei mensagem pra ela falando, não, não, não sei o que, te conhecendo de sem traço. Gostei muito daquele dia, tal, 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 usando, ficar conversando, conversando. Mas aí quando eu toquei no assunto da gente se encontrar um dia se ver, voltar, talvez voltar naquele clube. Ela falou que não, que por enquanto ela ainda gostava do ex. Que ela não queria nada sério por enquanto. E eu entendi, beleza. Não é que ela não queria nada sério, é que ela não queria um relacionamento por enquanto. Eu falei, beleza, eu entendo e tal, 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 tal. Aí só parei de conversar com ela mesmo. Senão eu ia virar. Quase que virei um amigo dela. Eu não queria isso.
Mas foi isso que aconteceu. O que eu posso tirar de bom desse acontecimento? Pra você também, que é um cara que nem eu, que, que nunca. Que, tipo assim, toda vez que eu ia em um ambiente desses lugares assim, ficava pensando, pô, tem aquela menina bonita ali que eu gostaria muito de chegar nela, mas pô, tô feio, eu não sei conversar direito, eu não ganho dinheiro ainda. Dá todos as desculpas possíveis pra não ir. Todas. Aí acaba não indo, acaba pensando, pô, e se eu tivesse ido, e se eu tivesse ido? Ah, mas eu não fui. Isso se acaba se tornando normal. Dessa vez eu vou falar a verdade, eu só cheguei mesmo por causa de tanta pressão, de tanta gente falando, não, chega seu bosta. Pelo amor de Deus, deixa ser besta. Tem tanta gente, senão eu não chegaria. E, pelo tanto que essa primeira experiência foi boa, eu realmente acho que eu vou fazer isso de novo. E quando eu tiver a oportunidade, eu quero muito fazer isso de novo. Foi muito bom. Pô, que isso, eu ficava vendo aqueles vídeos no Instagram, os caras chegando nas meninas, as meninas falam, credo, Deus me livre, sai daqui, seu esquisito, senão chama a polícia. Senão, ou sai daqui, seu assediador. Ou, ou tem até um meme do cara lá que mora na Comprometidolândia, que todas as meninas que ele fala já tem namorado, incrivelmente. Mas é isso. É muito mais simples do que eu falo. Chegar uma mulher, você conversar com ela, é muito mais fácil. E elas são muito mais receptivas do que eu imaginava. Tipo assim, muito mais. E não é aquele bicho de sete cabeças, não precisa decorar o que você tem que falar. Só chega e pergunta de qualquer coisa. Se ela tiver interessada, ela vai continuar sendo. Aí você, como uma pessoa normal, que provavelmente sabe conversar, você vai conseguir continuar assuntos. Você consegue conversar com seu amigo, você vai conseguir conversar com outra pessoa. A única diferença é que você vai estar mais, como é que eu falo? É, mais desesperado, menos confiante do que você conversa com seu amigo. Só que é praticamente a mesma conversa, só nos assuntos que você não pode falar, mas é praticamente a mesma coisa. Nosso problema que eu tenho, eu sei que muito jovem tem na internet, que eu já li alguns comentários, algumas dificuldades, é que a gente simplesmente não chega. A parte que todo mundo fala pra fazer, nós não faz. Nós não fazemos. Eu tinha até uma desculpa que, pô, meu Instagram não tá bom ainda, pra que eu vou chegar na menina? Na menina, só que a parte de pegar o Instagram é uma das partes mais difíceis. Tipo assim, pra dar certo, pra chegar nesse nível. De primeiro eu já consegui. E outra coisa que podia ter melhorado é que o Rafael até me disse depois, pô, você ficou muito durão. Enquanto você tá conversando com ela, você devia ter lá. Tentar dar uma aproximada, tipo, você tá. Eu vi que você tá sentado lá do lado dela. Ia chegando aos poucos depois. Ele falou isso, mas eu não acredito não. Quando você coloca a mão na perninha dele. Sim, eu não. É muito avançado pra mim ainda. Só que eu vou tentar fazer isso na minha próxima abordagem, se der certo. É isso, valeu, falou. E se você quiser tirar alguma coisa de bom desse vídeo, tenta chegar uma mulher. Da próxima vez você vai ver aquela menina que você achou bonita, talvez daria bem com você. Tenta, só tenta. Se der ruim, vai ser ver com obesidade. Se der bom, deu bom. Mas é isso, falou e até o próximo vídeo.